Olá, Alices, olá, Romeus, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Betão Delanos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o irmão da Dani Delanos, eu trabalho com ela no canal já faz algum tempo. A minha função no canal é ler as histórias, as dezenas de histórias, né, que vocês mandam toda semana pra gente. Queria estar até agradecendo por isso. E essas histórias que eu leio, eu faço a seleção delas para que elas sejam gravadas na outra semana. De umas 3 semanas para cá, começou a rolar uma campanha no canal, para quem acompanha mais de perto, aquela galera que é fiel ao canal, acho que acompanhou isso aí, o povo pedindo para que eu gravasse um vídeo, que eu saísse de trás das câmeras, que eu pudesse gravar e comentar um vídeo para vocês. Fiz isso semana passada, o feedback foi super positivo, tivemos assim, inúmeras visualizações, centenas de milhares de curtidas, na verdade, centenas de comentários, os comentários bem assim, bem positivos, que me deixaram lisonjeados e me fizeram criar coragem, né, de voltar aqui ao canal para estar gravando um novo vídeo para vocês. A gente criou até um quadro que se chama Conselhos do Betão. Esse quadro vai ao ar todo sábado, a partir das 11 horas da manhã. Eu quero deixar claro para vocês também que não é um quadro necessariamente de conselhos, pois assim, eu não me sinto capaz o suficiente para ficar dando tanto conselhos assim. Será um quadro que a gente vai comentar, que a gente vai dar um pitaco, nessa linha, não necessariamente um conselho. Queria agradecer também a Alice, que a gente fez um chamado no vídeo de semana passada, pedindo para que as Alice já começassem a mandar mensagem, perguntas, histórias para que eu contasse. E já nessa primeira semana já chegou uma história que foi destinada para mim contar e algumas perguntas inusitadas. Não sei se eu vou conseguir dar conta hoje de responder essas perguntas, porque eu estou fazendo meio que um corujão aqui. Já são mais de 1 hora da manhã aqui no Brasil. Eu cheguei de viagem hoje, tive uns contratempos, não consegui gravar mais cedo. Estou criando coragem ainda para ficar na frente das câmeras, então acabou que atrasou um pouquinho. Vamos ver se dá certo, se eu consigo finalizar esse vídeo hoje. E se tudo der certo, sábado, esse vídeo vai estar no canal para vocês. Espero que vocês deem um feedback também, se gostaram, se não gostaram, o que a gente pode estar melhorando. E é isso, vamos lá então. Vou estrear aqui hoje lendo a história de uma Alice, né, que mandou, como eu disse, destinada para mim contar essa história. E vamos ver aí se vocês gostam. Oi, Beto. Me chamo Alice, tenho 21 anos e adoro assistir os vídeos do canal. No sábado passado, fui surpreendida positivamente com o novo quadro que vocês criaram no canal. Gostei muito da forma que você aconselhou a Alice, que estava tendo problemas de relacionamento com o marido. E por causa disso, também resolvi pedir uns conselhos para você. Ai, meu Deus, Alice, que responsabilidade, hein? Mas vamos lá, vou tentar te ajudar aqui. Espero que vocês consigam me ajudar, pois estou muito aflita e também muito triste por causa da situação que eu estou passando. Como eu já disse, tenho 21 anos e fui criado dentro da igreja evangélica. Tanto meu pai quanto a minha mãe nasceram dentro da igreja. E desde que eu nasci, eles também me fizeram frequentar a igreja. Quando eu estava com meus 12 para os 13 anos de idade, eu resolvi que não queria mais seguir nesse caminho. Eu queria começar a fazer os programas que as minhas amigas faziam, que era ir para o shopping, para o cinema com o pessoal da escola. E depois de algum tempo eu também comecei a ter vontade de ir para as baladas. Mas os meus pais sempre foram irredutíveis e não deixavam eu fazer esse tipo de programa. Aos poucos eu comecei a me rebelar e comecei a dizer que eu não iria mais frequentar a igreja com eles. E isso começou a causar grandes problemas dentro da minha casa. Inclusive, quando eu comecei a me rebelar, às vezes que eu não ia para a igreja, o meu pai me colocava de castigo durante a semana. E eu só saía de casa para ir para a escola e da escola para casa. Só que ao contrário que os meus pais imaginavam, isso não me fez sentir vontade nenhuma de voltar para a igreja. Então, cada vez que os meus pais me castigavam, mais revoltada eu ficava. E quando eu já estava com meus 19 anos, eu comecei a fazer um estágio
na minha faculdade e conheci um rapaz que mexeu com os meus sentimentos logo na minha primeira semana de estágio. Com menos de um mês que a gente se conhecia, a gente já começou a ficar e logo começamos a transar também. Como eu sempre fui uma menina muito presa, eu tinha uma vontade enorme de transar e acabei me entregando ao Edu muito rápido e acabei engravidando dele. Com menos de 3 meses que a gente estava juntos, E nesse período que a gente estava juntos, o meu pai e a minha mãe não sabiam da existência do Edu, e muito menos que eu estava namorando, pois os meus pais só admitiam que eu namorasse com alguém que fosse servo da igreja. E fora isso, eu ainda tinha que ter a aprovação do pastor, para que eu pudesse namorar com esse varão da igreja. Como eu já não frequentava mais a igreja, eu não aceitei me submeter a isso. E acabei, claro, arrumando um namorado ali fora da igreja, que foi o Edu. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu entrei em choque. Parecia que o meu mundo tinha desabado. Só que o Edu foi fundamental para que eu não fizesse nenhuma besteira na minha vida. E ele deixou bem claro comigo que ele iria assumir junto comigo o nosso filho, mesmo ele também sendo muito novo. Inclusive o Edu ele é 3 vezes mais novo do que eu ainda. Quando eu criei coragem, contei para meus pais que eu estava grávida, o meu pai foi taxativo e disse que eu era uma vergonha dentro da família e que ele não me queria mais dentro de casa, que ele não ia conviver com esse vexame de ter uma filha grávida e solteira dentro de casa. E disse que a partir daquele momento era para eu procurar um lugar para eu viver com meu filho, fruto do meu pecado. Sinceramente, eu achava que o meu pai ia ficar revoltado, mas não imaginava que iria chegar ao ponto de me colocar para fora de casa. Complicado, né, Alice? Já minha mãe ficou bastante brava de eu ter engravidado também, mas ela não concordou com essa atitude extrema do meu pai. Mas ela me disse que ela não poderia fazer nada, pois a última palavra dentro de casa era do meu pai, e que a Bíblia deixava bem claro que ela tem que ser submissa ao meu pai. E que se ela entrar em atrito com ele, ela vai acabar pecando assim como eu pequei. Foi então que o Edu conversou com a mãe dele e ela permitiu que eu me mudasse para a casa deles. Só que assim que eu me mudei para a casa do Edu, eu comecei a ter problemas com a minha sogra. Enquanto eu ainda estava grávida, ela ficava sempre jogando na minha casa que eu tinha que ter me prevenido para não engravidar. Começou a insinuar que eu tinha engravidado de propósito, porque eu queria sair da casa dos meus pais e morar com eles, que tinha uma casa bem melhor. E isso tudo foi me deixando bastante triste. Sempre que eu me queixava com o Edu, ele dizia e continua dizendo até hoje que é para eu ignorar as coisas que a mãe dele fala, porque ela não bate bem da cabeça. Mas é muito difícil ficar ignorando as coisas que a gente escuta no dia a dia, pois eu já estava bastante mal por tudo que eu estava passando com os meus pais. Depois que o nosso filho nasceu, a mãe do Edu ficou um pouco mais calma, mas foi só nos primeiros 3 meses. Depois disso, ela já começou a implicar comigo, começou a interferir na forma que eu cuido do meu filho, fica jogando na minha cara o tempo todo que eu não sei cuidar do meu bebê, e que é para eu deixar o meu bebê com ela e voltar para a casa dos meus pais, pois o Edu é muito novo para assumir uma mulher e um bebê sozinho, que ele não tem condições financeiras para isso, sequer para comprar uma fralda, e que acaba sobrando tudo para ela, e que além do bebê, ela também tem que me bancar. Só que eu não peço nada a ela, Berta. A única coisa que eu faço é me alimentar na casa deles. E outra coisa, o Edu também tem condições de arcar com as fraldas sim. Ele trabalha e ele tem um salário razoável. Eu não estou aguentando mais tanta pressão. Às vezes me dá vontade de pegar o meu filho e sumir daqui. Só que eu não tenho para onde ir. O meu pai até hoje sequer veio conhecer o meu filho. Já a minha mãe só foi na maternidade. E depois o meu pai também proibiu ela de ter contato comigo e com meu filho. Já o Edu continua dizendo que é para eu ignorar tudo que a mãe dele fala, que aquela casa que a gente está morando também é dele, pois é herança do pai dele. Então, segundo ele, eu tenho que ficar tranquila e ignorar tudo que a mãe dele faz. Quando eu peço para ele tomar uma atitude mais enérgica, ele diz que não tem o que fazer, pois ele também depende do sustento que vem da mãe dele.
e ainda disse para mim que eu estou potencializando muitas coisas que a mãe dele fala, e que a mãe dele é uma pessoa boa. Inclusive, quando eu fico reclamando de uma forma mais enfática da mãe dele, ele sempre faz alguma piadinha sobre os meus pais, que viraram as costas para mim depois da minha gravidez. Sou totalmente perdida, desorientada, sem saber o que fazer. Queria muito achar uma solução para a minha vida, mas eu não consigo achar uma luz no fim do túnel. Estou pensando seriamente em largar a faculdade, pois o tempo que eu estou na faculdade, meu filho tem que ficar com a minha sogra, e eu não queria isso. Tenho medo de ele se acostumar mal com ela. Queria muito ter um canto para morar e viver em paz com meu filho, mas o Edu não toma nenhuma atitude nesse sentido. E cada dia que passo, eu me sinto mais triste e revoltada com toda essa situação. Então, Alice, vamos em partes. Vamos na primeira parte da sua história, na qual que você disse que você nasceu dentro da igreja, né, com seus pais, assim, foram criados dentro da igreja, nasceram praticamente dentro da igreja, e que eles queriam estar te levando para esse caminho. Na minha opinião, Aline, os seus pais, eles estão agindo errado, eles começaram agindo errado com você. Claro, enquanto que você ainda estava na sua infância, que ainda não tinha sua vontade própria, né? Eles bem que eles tinham esse direito aí de estar te orientando, de estar te levando para a igreja junto com eles, já que, né, eles são servos, assim, meio que fanáticos, né? E só que eu acho que sim, depois que você chegou à sua adolescência, que você começou a ter suas vontades próprias, eu acho que seus pais tinham que ter sido mais flexível com você. Porque não adianta, eu conheço, assim, para quem não me conhece legal, vou até fazer um testemunho aqui. Eu já fui convertido, eu entrei para a igreja quando eu tinha 23 anos de idade. E na igreja eu conheci minha esposa, né? Estamos juntos há 25 anos. Só que assim, eu fiquei um período muito bem na igreja. Mas a partir do momento que a igreja começou a interferir, não a igreja, mas os membros da igreja começaram a interferir na minha vida, começaram a dar muito palpite, dizendo que você pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Uma própria música que você escuta que não seja um louvor da igreja, eles já julgam que é uma música mundana, que aquilo é pecado, entendeu? Isso começou a me incomodar bastante, e com o tempo eu fui começando a me afastar da igreja. E outra coisa que me incomodou bastante, assim, é porque o pessoal sempre criticava, né, essas coisas. Pô, você sai, você vai para uma festa fora da igreja, uma coisa assim. Sempre você tem mania de dizer que você está em pecado, né, que você está errado. Só que as mesmas pessoas que falavam isso, que estavam lá na frente, às vezes assim, louvando, pregando, dirigindo o culto, pô, eu sabia que aquelas pessoas não eram nada daquilo, que elas estavam ali na frente, parecia que elas estavam meio que interpretando uma situação, que aquilo, assim, a gente sabia pô, das coisas que as pessoas tinham também, dos pecados, digamos assim, delas, né? Então ficava bastante complicado você ouvir conselhos dessas pessoas, abrir mão de fazer as coisas que eu queria fazer e vendo que essa galera que aconselhava tava assim, ó, ou era adultério no casamento, ou era aquele cara que pregava contra a bebida alcoólica, mas tomava suas cervejinhas de chavado em casa, entendeu? Então, assim, sinceramente, essas coisas começaram a me desanimar. Com o tempo, eu fui saindo da igreja, fui me afastando, tive até alguns problemas aqui em casa por conta disso também, porque minha esposa também, ela teve uma criação dentro da igreja, mas aos poucos a gente foi se acertando, a gente foi fazendo meio termo. Até hoje eu ainda vou com ela, eu de vez em quando, não vou falar que é toda semana, todo mês, mas pelo menos dois meses eu vou com ela na igreja, a gente assiste um culto, a gente louva a Deus, só que sem aquele compromisso, sem aquela obrigação de você ter que viver naquele quadrado, né, que só seja a igreja. Então, assim, eu acho que o seu pai, nessa parte, eu acho que ele já começou errado, porque não adianta você querer obrigar as coisas. Esse tempo que eu fiquei na igreja também, eu conheci muitas pessoas, fiz boas amizades que eu mantenho até hoje, e também conheci assim, outras pessoas que né, a gente acaba perdendo contato. E dentro desse universo de pessoas que eu conheci aí, dentro da igreja, tinha muita gente que
pô, prendia os filhos dessa forma. E, não pode fazer isso. Não pode ir numa festinha. Não pode assistir um show porque não é de uma banda evangélica. Enfim, quando esses meninos cresceram, boa parte, ou algum deles, digamos assim, se rebelaram, alguns partiram para o mundo das drogas, porque assim, começa a ter a curiosidade de conhecer outras coisas, né? E acaba, como ficou muito tempo preso, indo com muita sede ao pote. Então, assim, eu acho que, na minha humilde opinião, né, o seu pai, ele e sua mãe pecaram nisso aí, de ficar te obrigando, e isso acabou gerando todo esse problema que você teve dentro da sua casa. Já nessa segunda parte aí, Alice, que você diz pra gente que o seu pai praticamente te expulsou de casa, né? Disse que você não poderia continuar lá com seu filho. Sinceramente, eu acho que seu pai, assim, é um falso moralista. Desculpe, assim, eu sei que é seu pai, mas essas pessoas, assim, que não sabem dosar as coisas, ele, para mim, já gera o fanatismo, né? Pô, eu acho que em nada na nossa vida o demais é bom, entendeu? Então, ele, pô, ele virou um fanático na igreja, ele virou as costas para a filha dele, para o neto, em decorrência com medo de ser criticado dentro da igreja, né? Com medo do que os outros podem pensar nele. Mas eu acredito, Alice, que seu pai também deve ter vários erros dentro dele também, né? Porque, sinceramente, as pessoas que são bem moralistas assim, geralmente são os que estão cheios de pecados também, né? Então, assim, eu... Poxa, eu só lamento essa atitude do seu pai com você. Eu acho que seu pai, ele tem que mudar, né, essa visão dele aí, esse fanatismo dele. Só que quando a pessoa chega nesse ponto, eu acho bem difícil. A pessoa está mudando, ainda mais dentro da igreja, que parece que tem determinadas igrejas, não dá para a gente generalizar, né? Você não especificou aqui qual é a igreja do seu pai, mas que elas costumam fazer aquela lavagem cerebral nas pessoas, né? Tem pessoas aí que abandonam tudo, né? Trabalho, família, se isolam com o pessoal da igreja, vão morar numa fazenda, assim, já li vários casos desse tipo, que às vezes até o pastor, ele fica responsável por estar recebendo o dinheiro que a pessoa tem, ou seja, o salário. Salário não, porque muitas vezes a pessoa já deixou de trabalho, né? Está trabalhando ali para a igreja, mas às vezes a pessoa tem uma aposentadoria, ou tem alguma outra coisa para receber, que esses líderes, digamos assim, religiosos, eles pegam até o cartão da pessoa e movimentam a conta da pessoa, né? Muitas vezes também eu já vi histórias aí de pessoas que vendem a casa, vendem o carro e doam tudo para a igreja. Eu acho que seu pai tá nessa vibe aí, ele tá no fanatismo assim que, sinceramente, eu acho que ele precisava até de uma ajuda de um psiquiatra, porque não dá para entender um pai que vira as costas para filhos, já que ele se diz tão evangélico, assim, tão servo de Deus. Eu acho que ele tinha que pensar em você e pensar no seu neto, né? Já em relação à sua sogra, Alice, realmente, assim, eu acho que, poxa, ela tá usando palavras pesadas com você, quando ela joga na sua cara essa questão de que você tá morando na casa dela, essa insinuação que ela fez aí, dizendo que você engravidou de propósito para morar numa casa melhor. Poxa, lamentável, lastimável as coisas que ela fala. Só que eu acho que o Edu, mesmo ele sendo novo, ele soube fazer filho, né? Ele foi lá, ele namorou, ele fez vapo, né? Você acabou engravidando dele. Então, assim, ele tem que parar de ser o mimadinho da mamãe, e ele tem que conversar com sua mãe, com a sua sogra. Começar a pontuar as coisas, já que a casa dele também, se ele quer ser feliz com você, ele começar a pensar também no futuro de vocês, quem sabe vender essa casa, dividir o dinheiro, comprar uma casa para cada um, e vocês seguirem a vida de vocês. Eu acho que o Edu, assim, dentro da história que eu li, sua história aqui, ele é meio parecido com a sua mãe. Ele é muito submisso.
a mãe dele, como a sua mãe é submissa ao seu marido, ao seu pai, né? Então, assim, você já teve esse problema dentro da casa dos seus pais. Agora, poxa, você continuar com esse problema agora, tendo outra pessoa submissa, convivendo com outra pessoa submissa, isso, assim, com certeza vai atrapalhar o relacionamento de vocês. Então, eu acho que você, Alice, teria que ser mais rude com o Edu, chamar ele na conversa mesmo, falar que, poxa, vocês precisam de um lugar para vocês, ou ele enquadra a mãe dele para que ela consiga tratar vocês melhor, você melhor, entendeu? Agora o que não dá é para, poxa, o cara vai, vocês namoram, ele engravida você, claro. Eu acho que assim, a parcela de culpa também é dos dois, né, Alice? Porque mesmo você sendo uma pessoa que ficou muito tempo trancada dentro de casa, por conta dessa questão da religião, não conviveu muito com o mundo, digamos assim, né? Acredito que você sabia também os riscos que você podia ter, né? De engravidar. Então, assim, também tem a sua parcelinha de culpa, né? De vocês terem engravidado. Claro que filho sempre é uma bênção na vida da gente, só que veio no momento, infelizmente, veio no momento inoportuno, né? O seu pai sequer sabia que vocês estavam namorando, você já sabia o pai que você tinha, entendeu? A mãe submissa, e acabou que tudo sobrou para você. Mas então, Alice, eu acho assim, minha opinião é que você, nesse momento, voltar para casa é complicado, entendeu? Seu pai, pelo visto, ele é bem irredutível, ele é bem fanático mesmo, ele não vai querer que você volte. Então a solução que vocês têm agora é essa, na minha opinião. Ou o Edu conversa com a mãe dele, vê a possibilidade de vender a casa e comprar uma casa para cada um, já que essa casa que ela mora também é dele, né, que é fruto de herança do pai dele. Ou, por enquanto, se o Edu não quiser tomar essa iniciativa de vender a casa, de conversar com a mãe dele e explicar, que deixar claro na cabeça dela, na cabecinha dela, que vocês estão juntos, que vocês estão com um filho e que você precisa pelo menos de uma paz, né, para estar criando esse filho, que não dá para você conviver num ambiente desse, no qual sua sogra fica falando gracinha com você, fica jogando na sua cara as coisas que ela te proporciona dentro de casa, que você mesmo você falando que é só alimentação, mas mesmo assim, ela não pode ficar jogando essas coisas na sua cara e o Edu ficar de bico calado sem falar nada, né? Então, Alice, se eu torço para que vocês se resolvam, se futuramente você quiser voltar aqui no canal para tá passando pra gente como é que tá a situação de vocês, né, no futuro, será muito bem-vinda. Sou muito grato a você pela primeira história que você mandou, a primeira que eu li aqui, que foi destinada a mim. E é isso. Agora eu vou finalizar a sua história aqui e vou ler pelo menos uma perguntinha que chegou para mim também, para me responder. Gente, olha que pergunta inusitada. É cada figura nesse canal que, assim, sinceramente, a gente tem até que rir, né? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que essa eu não imprimi, não. Vamos lá, tô achando já. Tomar uma aguinha também, que a boca já tá seca. E vamos lá. Se liga na pergunta do Romeu. Beto, eu compro as coisas para casa e a minha esposa come tudo de uma vez. Quando eu vou procurar um biscoito, um chocolate, um iogurte ou um sorvete, já não tem mais nada. Ela passa o dia em casa comendo enquanto eu passo o dia ralando no trabalho. Eu nunca vi ninguém comer tanto assim na minha vida. Já que você é bem gordinho, dá um conselho para ela não ficar igual a você. Ô, Romeu, tu é folgado, hein, cara? Me conheceu agora, já tá me chamando de gordinho. Pô, mas beleza, vamos lá. Vamos tentar se te ajudar nessa questão da sua esposa que tá comendo todas as suas guloseimas, Romeu. Primeiro, Romeu, eu acho que você tem que ver se ela não tá com nenhum problema, algum problema de tireoide, de diabetes, ou até mesmo de ansiedade, né? Já que você falou que ela passa o dia todo dentro de casa,
ela pode estar com algum problema de ansiedade que está levando a ela a comer todos os seus guloseimas, todos os seus quitutes, né? Queria também aproveitar, deixar um recado para ela, falando que, Alice, poxa, a maneira aí, né, cara? Guarda aquele docinho, aquele bombom, aquele sorvetinho para você comer com seu marido quando ele chegar do trabalho. Também não sei se é a quantidade de doce que o Romeu tá comprando, né, Romeu? Você também não explicou, né? Se é só um bombom, se é só um picolé para você. Mas se ele estiver comprando para todo mundo, Alice, pô, ajuda aí, cara. Guarda as guloseimas para ele também. Não come tudo não, porque o Romeu tá ficando bravo, poxa. Entendeu? Agora, falando sério, eu acho assim que... Pesquisa aí, cara. Ela pode estar com algum problema de tireoide, alguma coisa ligada à ansiedade, né? Que tá fazendo ela comer tanto assim. E se você não achar alguma resposta, cara, pô, sim, faz até um exame de verme, né, cara? Pode ser algum parasita aí que tá fazendo rolar esse descontrole aí nessa parte aí, entendeu, Romeu? Mas eu espero que vocês se entendam, que vocês consigam dividir irmãmente o chocolate, o sorvete de vocês, e que não gere nenhuma crise no casamento de vocês por causa dessa gulosema que a Alice tá detonando, né? Gente, tem mais histórias aqui, mas já tá ficando tarde. Deixa eu ver se eu consigo ler mais uma para vocês aqui então. Mais uma pergunta, não é história, desculpa. Essa é o seguinte. Vamos ver aqui. Vamos lá. Essa é meio pesada, tá? Essa é para acima de 18. Beto, meu marido só quer saber de transar nos finais de semana. Não me leva para passear, não me leva na praia e nem mesmo sai para visitar os nossos amigos e parentes. Já falei com ele que eu não quero ficar só fazendo isso o tempo todo. Mas quando eu faço isso com ele, ele acaba ficando bravo e eu acabo cedendo. Alice, em primeiro lugar, assim, tirar o chapéu pro seu marido aí, né, cara? Pô, que disposição dele, né? Passar o final de semana todo dentro de casa, trancado, só namorando, fazendo vapo. Mas assim, como eu disse na história da nossa amiga, eu acho que na nossa vida tudo tem que ter um meio termo, né? Você tem que conversar com ele, tem que explicar para ele que o casamento de vocês não é só isso, que você quer curtir, que você quer passear, que você quer visitar seus parentes, entendeu? E, poxa, e se o Romeu não... E se o seu marido não entender, parte para uma greve aí, entendeu? Faz uma greve, fala, ó, só saio de casa, só faço com você agora, só namoro com você, só faço vapo se você me levar para passear. Enquanto você não me levar para passear, não tem nada, não tem namoro, não tem preliminar, no máximo só um beijinho na boca e... Como é que eu posso dizer? Estalinho ainda, nada de beijinho mais profundo, entendeu? Porque, pô, seu marido também tem que, né? Amigão, sei que você tá com essa disposição toda aí, né, cara? Tira até o chapéu pra você aí, mas vamos passear com a Alice, pô. Ela já trabalha a semana toda, já tem as obrigações dela. Agora ficar dentro de casa final de semana todo só fazendo as suas vontades, vamos fazer um meio termo aí, vamos namorar e vamos passear também. Faça a vontade da nossa Alice aí, não decepcione. Gente, finalizo por aqui. Essas foram as duas perguntas inusitadas que chegaram para mim essa semana. Espero que vocês mandem mais perguntas, mais histórias. Espero poder ler e responder melhor essas histórias nos próximos vídeos. Estou muito feliz com a audiência que a gente teve no vídeo passado. Espero que vocês gostem desses também. E é isso aí. Nossa proposta é fazer uma história para um quadro desse de meia hora para vocês por semana, todos os sábados. E eu conto que vocês mandem essa história pra gente. Vocês podem mandar lá no e-mail da Dani, né? Que a Dani responde @hotmail.co.k.
E também podem estar mandando no meu Gmail, se vocês quiserem, que é roberto.delanosfilho@gmail.com. Vou repetir para vocês: roberto.delanosfilho@gmail.com. Também queria aproveitar aqui, galerinha, agradecer as inúmeras Alices, centenas de Alices que começaram a me seguir no Instagram, que estão ali curtindo tudo que eu posto, comentando, incentivando. Agradecer, e quem não está seguindo ainda, se quiser seguir, será um prazer também. Meu Instagram é Betão Delanos. Gente, foi um prazer fazer esse corujão com vocês aqui. Como eu disse, já comecei tarde, acredito que já deva ser umas 2 horas da manhã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais uma vez eu agradeço a audiência e a paciência de vocês. Um grande beijo e um abraço bem forte do Betão.